Então, gente, hoje é a nossa primeira live aqui, né? Eu e a Jaque, duas psicólogas se atrevendo a falar sobre o filme Closer e algumas questões aí, né? Sobre relacionamento, amor. Tem muita coisa nesse filme, né, Jaque? Sim, bastante. E o que eu acho interessante desse filme é porque é um filme de 2004. Já faz 20 anos que ele foi lançado. Muita gente já assistiu lá atrás. E aí a gente pegar e assistir esse filme de novo, agora, 20 anos Sim, depois. Quais sim, são as outras visões, outras interpretações que a gente observa nesse filme? Né? sim. Eu mesma, quando eu assisti ele lá, quando eu era adolescente, tive uma visão. Agora eu tive uma outra visão quando eu Ah, eu já vou reassisti. E claro, é um começar filme que aí, todo mundo já. gosta, é um filme... Oi? Qual que é a sua visão, Jaque, antiga, sobre esse filme? Conta aí. Na adolescência, É. né, quando eu assisti, aí eu percebi que foi a percepção de várias pessoas também, né, que vieram conversar comigo sobre o filme. Uhum. É, que linda história de amor. Nossa, esse filme é sobre amor, né, quando a gente assiste lá. Quando eu reassisti agora, percebi que era, na verdade, uma crítica, talvez, nessa coisa do amor romântico. Isso. O que você percebe ali, quando você reassistiu? Se fala um pouco dos relacionamentos, né? Eu aqui até citei duas palavras que eu acho que não tem como a gente pensar num relacionamento sem essas duas palavras. A primeira é o desejo, né? Tanto é assim que tem uma fala deles no filme que eu achei que conversa muito com a questão do deslizamento do desejo, né? Então, quando você quer alguma coisa, você tende a ficar, né, fantasiando quando será, quando eu vou conseguir, né? A maneira que será. A gente até isso conversa um pouco até com a visão romântica, né? Ai, porque quando eu tiver um amor, eu serei feliz para sempre, né? E no fundo, depois que você alcança aquele desejo, eu acho que é um pouco por isso que as coisas ali não se sustentam muito, né? Você perde o brilho, né? É claro que nesse filme o que o Dan faz, né? Já vai entrar no filme, hein, gente? Então, eu vou só aqui falar um pouquinho, Ah, né? deixa só eu fazer um comentário, algo que eu pensei, Claro. é que eu percebi que tanto eu quanto você, quando a gente estava falando sobre o filme, e outra pessoa também, a gente se confunde nos nomes. E aí eu pensei, talvez, a gente falar sobre os personagens a partir de alguma característica deles. Algo Profissões. que é muito... a profissão, não gosto de definir as pessoas por profissões, né? Acho que as pessoas são muito mais do que isso, mas no filme isso é bem marcado. Então, acho Isso. que dá pra gente falar sobre o médico, sobre a stripper, sobre a fotógrafa e o... O que ele é? Ele é escritor, Escritor. jornalista. Ele não é Escritor. jornalista, ele é escritor. É, É. pronto. Vamos Uhum. colocar assim, fica mais fácil, E né? que emblema já, né? Porque a gente tem um stripper e um dermatologista, né? Olha o quanto que isso vai muito para um viés ali 100% visual, né? E uma das coisas que a gente até conversou, né, foi sobre essa questão de ambos os personagens. Uma quer ir além do acontecimento de corpo e o outro, ele tem muita dificuldade de ir além disso, né? Até as falas dele ali são construídas muito pautadas ali no que ele vê, né? E o que, que há para além do que a gente vê? E será que aquilo que a gente vê, a gente consegue ter a dimensão real da coisa? Ou a gente sempre vai enxergar algo apenas respondendo daquele ponto de vista da posição que nos encontramos, né? Olha a Então, mas dificuldade é aí já. justamente algo sobre esse ver, esse visual. Portanto, a superficialidade que a gente observa em alguns personagens ali não conversa justamente com a coisa da fantasia, né? Sim, A fantasia não 100%. está não tá em contato com a realidade, com o profundo, com o que é, com toda a complexidade de qualquer pessoa ou situação. Ele está ali pela fantasia, a superficialidade, o que pode ser. E aí você constrói qualquer narrativa, né? Que conversa com o seu desejo, né? A partir da superficialidade, fantasia. É E o isso. quanto isso dá vazão, né, para as fantasias. A gente vê isso, já voltando para os nossos tempos atuais, eu me sinto uma dinossauro falando isso, mas eu fico sempre nos atendimentos que, né, parece ser mais nova do que sou, então eu sou velha, gente. Então essa era aí dos aplicativos também promove, né, alimenta muito essa fantasia. Hoje em dia, cada vez menos as pessoas têm esse ímpeto de querer saber uma das outras, né, quer se falar muito de si, pouco quer se ouvir do outro, né? E os aplicativos, eles alimentam essa fantasia, porque nada mais é do que ali simplesmente uma aparência, né? É um primeiro contato por uma aparência. E quanto isso alimenta, né, o imaginário do sujeito. E ele começa ali, nossa, porque esse cara, ou essa mulher, ou sei lá, eu, né, é o ideal. E aí a gente atrás dos ideais, né? A gente sempre vai se interessar pelos nossos ideais, né? Muito E aí difícil. acho que dá para a gente começar a falar, a partir, né, dessa introdução aí que a gente faz, e eu consegui observar isso, e falar sobre os personagens ali, os comportamentos que eles têm, né, o que eles apresentam ali, que é o que a gente vê no filme, né, é o material que a gente tem acesso ali, que são os comportamentos, né, não tem nenhuma, eu nem procurei, na verdade, mas não tem nenhuma entrevista, eu acho, como roteirista, a pessoa que desenvolveu o personagem para falar, esse cara aqui, ele faz isso por causa disso, que apresenta, né, a estrutura psicológica ali do sujeito, sua história de vida e tal. Uhum. Mas vamos observar o que essas pessoas nos apresentam, né. Sim.
Por Então, quem que a gente começa? eu vou começar pelo escritor, tá, gente? Porque é o início do filme, né? Ele vai encontrar, né, a Alice, que é a stripper, que no final, viu, gente, não é Alice coisa nenhuma. Né? Tô dando spoiler de um filme de 2004, né, já que, Ah, poxa não é vida, olha spoiler, não é spoiler. Mas ela já no primeiro momento nos interpela porque ela pergunta a ele, né, o que ele faz e ele responde: eu sou um escritor de obituários, né? Olha que profissão, né, que esse diretor traz mais específica. O que é um escritor de obituários, Jaque? Como que você interpreta essa profissão? Eu nunca tinha ouvido falar, pelo menos, tá? Eu assim, são profissões que a gente não para e pensa, né? Poxa, hoje eu acordei, o que um escritor de obituários faz? Eu não tenho esse hábito, né? Vamos lá. Nossa, deu uma falhada aqui, tá? Mas eu consegui ouvir o que você falou. Tá normal aqui pra você? Tá. Ih, tá normal? O meu aqui tá normal. Ah, então deve ser aqui, então, tá bom. Bom, vamos lá. Um escritor de obituário, o que é? É uma pessoa que ela gera, o conteúdo dela é a partir do outro. E a partir da vida do outro, na verdade, a morte. Né? Então é isso. O conteúdo que ele produz, a matéria do trabalho dele é o outro. É o Né? outro. Já começa aí. E já o relacionamento dele com a Alice, né? Isso nos primeiros frames ali do filme, a gente vê, né, como ele coloniza a Alice, né? Ele escreve um livro, gente, pautado na vida da Alice, porque como ela é stripper, ela traz ali muitas histórias, né, diferentes. E aí já nos faz pensar, porque ele também se coloca num lugar como um escritor frustrado, né, que ele não tem talento para escrever, né? Então, assim, cadê o poder de criação e de fantasiar dele, né? Por que ele precisa daquele outro, né, em vida ainda, por mais que se trate ali de um outro que já morreu, né, porque é de obituários, mas por que ele precisa daquele outro a todo momento, até para gerar uma escrita, até para alimentar o poder de criação dele, né? Isso eu achei assim, porque vida e morte são também dois temas ali que são pautas constantes, né? E vida e morte de sujeitos, de relacionamentos, né? De tudo, né? Então, assim, isso já vem muito forte pra gente nas primeiras cenas do filme, né? E aí tem até uma fala da Alice, que é stripper, tá, gente? Que ela olha para ele, né? E ele fala assim que o olhar dela é desconcertante, né? E na verdade ali o que acontece é que quem se desconcerta é ele, né? Ela fala, se você pudesse olhar a sua cara, né? Algo assim, e ele fala, eu não consigo me olhar. Eu não Isso diz consigo me olhar. muito sobre esse personagem, né? Sobre outros pontos, inclusive, a gente vai trazer aí. Ao longo de todo o filme, primeiro de tudo, né? Tá bem marcado o negócio sobre a profissão dele, a profissão dele em que ele pega a vida do outro ali, tanto para escrever um obituário, como também depois para escrever o livro. Ele pega a vida da stripper, né? Da Alice, a companheira dele. Algo que, inclusive, a fotógrafa comenta. Você Exatamente, que pega usurpou a emprestada a vida vida, né, dela. da Aí você, Alice. não, eu peguei emprestado. E ele fala isso sem nenhuma culpa, sem nenhuma reflexão. Né? Como você pega Outro emprestada a vida de alguém, Jaque? Como que é pegar emprestado? Como que é isso? O que que é isso? É uma coisa. É uma coisa, né? Ele coisifica, ele é utilitarista Ele ali nas objetifica a relações todo dele. momento o outro, né? Que loucura. E Uma assim, lógica será de que a gente tem esse consumo, movimento atualmente? completamente, não é? Sim. A crítica que se faz atualmente, sobre os aplicativos e tal, que é um cardápio, é um produto que tá ali, não sei o que, e talvez seja verdade mesmo. Tudo bem, é uma forma mais fácil também de você conhecer pessoas, né? É verdade, mas É que estamos todos conhecer em uma pessoas é lógica de diferente do que consumo. construir relações, né? É Claro. outra questão aí, né? Hoje em E dia se aí conhece a gente muitos, mas o que se constrói com o outro? Não sei, né? Eu deixo até em aberto aí quem quiser dá trabalho comentar. pra caramba, né? E assim, não só relações amorosas, mas qualquer relação, né? Uma relação de amizade, relação com a sua família, né? Tudo isso é uma relação e muitas vezes as pessoas colocam essas relações em lógicas utilitaristas, em lógicas de consumo, coisificando o outro ali. O outro vira um Mas, produto. Tal como é a exato, Alice, como stripper, né? exatamente. O corpo dela é o produto que ela vende ali. Ela se sustenta a partir desse lugar, né? Isso é muito Uhum. emblemático também no filme. Olha só, gente, algo... 2004 tinha aplicativo, gente? Eu não faço ideia. 2004, Sei lá. era Orkut, era, sei lá, bate-papo do Não UOL. existia Tinder ainda, né? Não, Eu o Tinder acho. veio surgir em 2013, 2012. Que loucura, né? A coisa já estava ali estampada. Esse diretor estava à frente, né? Muito à frente. E, Sei. e ela tem uma questão que pode ser, a gente pode até pensar, será que é justamente o que a mantém, né, neste lugar, o que a torna tão interessante, que é, já numa outra cena, quando ela tá com o Larry, né, que será um outro personagem, que é o dermatologista, tá, gente? Ele vai até a casa de stripper já bem adiante do filme, a gente vai voltar, mas ela deixa claro para ele, você só pode me ver, você não pode me tocar, né? Então ela coloca para jogo ali uma interdição, né? Então esse corpo é meu.
Você está aqui, você pode me ver, mas sem me tocar, né? Me deseje. Me deseje pelo viés ali também de uma fantasia, né? Porque você está vendo aquele corpo, você consegue fantasiar sobre aquilo, né? Mas você não pode tocar. E aí isso vai conversar com uma série de outras coisas aí, principalmente nos tempos atuais de internet e etc, né, Jaque? Vamos pro próximo personagem? Peraí, tem mais coisa do Dan aí que é importante a gente trazer, que é, enfim, a gente falou ali sobre o trabalho dele, né, sobre como que ele se relaciona com o outro. É importante a gente lembrar que quando ele conheceu a stripper, ele estava dentro de uma relação. E depois, quando ele conheceu a fotógrafa, ele estava dentro de uma relação com a stripper, né? Cadê o E ficar depois, quando só? ele fica... Não, ele não fica só, esse cara. Primeiro que é algo que alimenta a fantasia, né? Que é tipo, a realidade é essa convivência, a realidade é essa relação que existe, né? E a fantasia é aquele outro ali, né? Aquele outro. Ele vai nisso. Outra coisa é que... Peraí, agora esqueci o que eu ia falar. O que a gente, a fantasia ela tem uma função muito importante na realidade, tá? Isso é um ponto aqui que eu quero trazer, né? Não é que a fantasia não tenha sua função, né? A fantasia colore a realidade, né? A fantasia traz brilho, é fundamental. Ela até alimenta as nossas expectativas, ela ajuda a mover os nossos desejos, tá? A gente não tá falando que não precisa existir. Porém, como tudo na vida, o que a gente traz pro ponto do excesso se torna um escape, um ponto de fuga, né? Um escapismo aí, né? Então ele nunca se depara com o radical da solidão dele. Ele sempre está precisando de um outro para então conseguir alimentar isso nele, né? Precisamos sempre de um outro. Sim, somos seres gregários, nós seres humanos, né? Por isso que as relações têm essa função tão importante para nós. A gente já nasce nessa posição, né? Somos falados antes mesmo de falarmos, né? Mas nessa situação do Dan, é algo quase de uma ordem compulsória, né? Ele não fica só. É isso que a gente está trazendo aqui, né? Aliás, Sibeli, o que você acha? Porque dentro desse filme eles falam muito sobre me fala a verdade, ao mesmo tempo que eles estão mentindo ali, né? Mas eles são assim, me fala a verdade. Essa coisa de querer saber tudo sobre o outro. Querer saber tudo. Isso é O que possível? você acha disso? Não, né? Você acha que é Jamais, né, possível? gente? Somos uma constante. Então, como que uma pessoa consegue saber tudo sobre mim? Ele quer saber, gente, até sobre os E o que é? pensamentos. E o que é isso? Por que a pessoa quer saber tanto do outro? O que você acha? E eu acho que é justamente para ter mais propriedade ainda, né? Escrever, falar, né? É quase que entrar na pele do outro, né? Colonizar o outro, assim, no mais, né, requinte. E Quais são os seus desejos? O que você está fazendo? Né? O que você está pensando? E a olha, classe aí entra, humana, volta naquilo. por que você me deseja? A classe humana, né? Uhum. O que eu tenho de tão desejável para um outro, não? Que todo mundo quer saber, gente? Uhum. E aí, a gente... Bom, você quer falar mais alguma coisa sobre o Dan? Jaque? Bom, sobre Dan, em algum momento ele diz para Alice que ele tá com a fotógrafa, porque a fotógrafa não precisa dele. Mas na verdade ele tá falando sobre ele. Quem precisa do outro é ele. Tanto é que a hora que ele tá completamente sozinho, que ele vai lá no consultório do médico e fala, ai, porque a Anne, né, que é a fotógrafa, me abandonou, ela voltou com você, eu quero ela de volta, como se fosse um objeto. E aí ele tá perdido, ele tá chorando, ele fala assim, e agora o que eu faço? E aí o médico fala, vai atrás da Alice, né, vai atrás da stripper. E aí ele já logo se recompõe, ele fala, e aí o médico fala, tá aqui o endereço, e ele já logo se recompõe. Então, assim, quem precisa do outro é ele. Outra coisa, o Dan, é que ele tem muito discurso romântico, tem várias falas que é ele quem traz, Ele né? é o que Quando tem, ele né? tava no táxi. O discurso mais ali agradável, né? Gente, essa é outra questão também, né? Tem que tomar um cuidado com isso, né? Aparência, mesmo sendo um discurso, é uma aparência, né? Você só tá ouvindo ali aquelas palavras, são palavras vazias, né? Exato, eu dei tanta risada na hora que ele descobre que a Anne, a fotógrafa, né, transou com o ex-marido dela, né, na hora de pedir o divórcio e tal, e ele fica consternado que ela mentiu pra ele e tal, e ele fala, porque você mentiu pra mim, nós perdemos a inocência. Aí eu falei, não, ai, essa cara de pau, né, eu não acredito que eu tô ouvindo isso, eu dei muita risada. E ele tem várias falas, assim, ele não se enxerga. Quando ele tá no táxi com a stripper, né, quando ela sofre o acidente, e aí ele fala assim, ela é minha, né, todas as falas que ele leva pra fotógrafa, do tipo, estou apaixonado por você, sei lá, nem lembro exatamente, mas ele tem muito um discurso romântico. Porque ele é completamente. Peraí, não vamos fazer julgamento de valor, que eu ia chamar ele de cuzão aqui, mas ele não. Não estou no pessoal. Não estou no pessoal. Inclusive, que ele traz uma fala que eu Ele acho não se observa. Tem uma fala que eu acho sensacional, que ele fala assim, a Alice, ela é 100% irresistível e 100% insubstituível. Gente do céu, como assim 100% insubstituível? Né? Que lugar ela ocupa novamente, ali, que a torna 100% substituível, né? Olha só, tão precioso. Será que as pessoas são substituíveis, Jaque?
Acho complicado pensar sobre isso, né? O que é substituir? Uma pessoa ser substituível significa que existem outras como ela? Eu acho que ninguém é como ninguém, né? Isso mesmo. Você está tratando da Cada hora a gente se singularidade conecta. do sujeito, né? Não tem como haver uma substituição ou uma insubstituição de alguém. Essa é a grande questão, Exato, né? exatamente. Mas é isso, né? Esse discurso dele muito romântico também serve a essa fantasia dele, né? Essa fantasia romântica. Serve a ele somente. Ele não enxerga o outro. Ele não Ele em enxerga. nenhum momento ele enxerga o outro, ele tá ali somente voltado para ele, ele não quer saber do outro. Acho que a única pessoa que ele quer saber é do médico. Ele pergunta muitas vezes sobre o médico. Algo que a gente vai falar daqui a pouco é sobre essa relação que eles também têm, uma relação erótica até, né? De Mas duas enfim, pessoas acho que esse é que o Dan. respondem também do mesmo lugar, né? Não Porque é? os dois ali, a Ana e a Alice não se desejam. Quem se deseja é o Larry em relação à Ana, depois o Larry em relação à Alice, né? Que é o médico. Tanto é que em determinado ponto, quando o Larry vai visitar a Alice na casa de stripper, ele pede a ela de chamá-lo de Dan. Gente, olha isso. Ele quer ser chamado Nossa, eu de tinha Dan, esquecido disso. Nossa, é verdade. né? E assim, o Dan que deseja tanto a Alice quanto a Ana, né? Então, Hum. as duas ali estão simplesmente como uma classificação mesmo, né? Uma objetificação mesmo, né? E os dois ali sempre numa disputa, né? Ah, eu fico com essa, eu fico com aquela, não, agora eu conquistei, eu sou melhor que você. Enfim, depois a gente vai entrar mais nisso. Agora, a Ana, o que a Ana é? Jaque, fala aí. Sabe o que eu fiquei pensando sobre ela depois da nossa conversa? Fala. Porque assim, ela apresenta uma coisa, ela se apresenta muito como durona ali, né? Mas ela pouco demonstra, na realidade, ali, as intenções dela, o que ela busca, né? O que ela é. A gente tem poucas informações sobre ela, na verdade. Não sei se você percebe. Eu acho que isso também é proposital. Entra nessa coisa de que você diz, de que essas mulheres, né, elas estão não a serviço dos homens, né? Mas os homens enxergam elas É ali o lugar que eles a as serviço colocam, dele. não é o lugar que elas querem Exato. ocupar. Uhum. Tem poucas informações sobre ela, mas claro que a gente sabe aqui também, quando ela conheceu o Dan, ela estava saindo de uma relação, conheceu ele. Ela estava se divorciando, né? Exato. Ela é uma pessoa que também rouba a vida dos outros, né? A fotógrafa que tira foto de estranhos, ela não se aprofunda, não sabe nada sobre eles. O nome é Strangers, né? Só tira a foto da pessoa ali e expõe. A nossa Sebastião Salgado aí dos filmes. E Tem a ícone frase, né? Que a Alice vê uma foto, ela faz um retrato da Alice chorando, porque a Alice sabe que o Dan ali tá tendo um caso com a Ana, né? E ela quase que pega ali os dois, ela sente o clima, e aí vem muito nessa teoria também, né? Do sentir o que está acontecendo aqui, mesmo sem eu ver, olha novamente aí, né? São questões que a todo momento se repete, né? E quando ela se depara com aquilo, ela olha uma foto e ela fala: são rostos lindamente tristes, né? Então, o que a Ana faz é ela captura emoções, né? E principalmente a tristeza, a beleza na tristeza, já que eu acho que não. Mas a tristeza, ela é uma emoção como qualquer outra dentro da nossa existência, né? Uma emoção para nossa você já sobrevivência, inclusive sabe. é o momento em que a gente para, se reflete, e é o momento também que a gente pede acolhimento para o outro. A conexão na tristeza. Será que tem Beleza? como. Vou pegar aí o gancho Mentira e Verdade, que a todo momento também se repete nesse filme, né? Até porque não é nem uma triangulação ali, né? São os quatro a todo momento, né? Trocando, né? Então um fica com um, outro fica com um. É uma loucura, gente. E aí, só que eles fazem isso, importantíssimo lembrar aqui, tá? Que não tá nada declarado. Não é que é uma relação aberta, não, gente. Um fala pro outro que estou somente com você, né? Se Então fosse um é a mentira, a consentimento, verdade a tudo todo bem, né? momento, né? Não é. E aí eu venho com a minha questão. A tristeza mente? A tristeza não tem como ser mentirosa. Então, é exatamente por isso que talvez, eu não sei, eu teria que perguntar pro diretor, né? Mas talvez seja por isso que ela captura a tristeza. Faz sentido. Faz sentido. Uhum. Em busca de alguma profundidade ali do outro, acho que o Aquário, né, tem a ver com isso. Porém, ela mesma, ela não mostra, né? Ela não mostra pra gente o que ela quer ali, o que acontece, né? Ela também entra em uma lógica utilitarista. Daí ela acaba se envolvendo com o Den, mas depois ela volta, né, pro médico. O que você acha disso? Eu acho que pelo médico ela gosta muito da forma que ele a trata. Mas eu não vejo ali existir tanto um sentimento real, né? E já pelo Dan, ela não tem paixão, né? É uma coisa mais de uma ordem ali Que é a avassaladora, fantasia. né? É fantasia. É a fantasia. Até porque ambos são muito parecidos, né? E eu
acho que em algum momento ela entendeu quem é ele também e saiu, porque ela falou, né, pro médico algumas coisas sobre o Dan, né, de que ele acorda no meio da madrugada pedindo pela mãe e que ele faz alguma outra coisa. A partir do momento que ela se deparou com a realidade, que ela Com começou as a ter uma relação com o Dan, fragilidades, com as faltas, com os furos, né? exatamente, ela volta pro Larry, Será que né? a gente tem medo de entrar em relações atualmente, justamente por cair nesse lugar de vulnerabilidade? O outro vai conhecer as minhas falhas e por isso eu evito me relacionar profundamente com o outro. Colocar essa outra Não questão. existe momento em que estamos. De quem é essa frase? É da Ana Sui ou é do Freud? Que é o momento em que nos sentimos mais frágeis, mas também nos sentimos mais fortes. É quando a gente se sente amado e quando a gente está amando. Isso, é da Nação, eu acho. É da Ana Sui, eu adoro essa frase, porque é verdade. É. Inclusive, ela é E aí você maravilhosa. vai se mostrar vulnerável para alguém que é. Ela percebeu nas inconstâncias ali do dente. Você vai se Inclusive, mostrar vulnerável? é uma premissa nessa questão da vulnerabilidade, o que também vem muito. É uma contradição, porque a gente vive uma época que há o imperativo da felicidade, né? Então todo mundo tem que ser feliz a todo momento, que eu nunca vi esse negócio na minha vida, né? Uhum. E em contrapartida, para você criar laços, para você entrar numa relação, principalmente amorosa, você, em certo momento, vai cair nesse lugar, né? De vulnerabilidade, né? A Às gente vezes, só se conecta pelo outro pela via da vulnerabilidade. É aí que a gente se conecta, é né? pelas nossas faltas que nos conectamos, né? Porque se não nos Exato. falta nada, o que me leva a desejar um outro? Fica aí outro ponto, né? Não sei. Eu tô só abrindo questão aqui hoje, né, Já que semana que vem a gente resolve tudo isso, não sei Mas é como. bom. Mas é bom deixar essas questões abertas, porque a Claro, gente não tem resposta para tudo mesmo. É bom falar, não sei. claro, Né? claro. E aí eu queria pular para uma parte do filme também, que já numa exposição, né? A Alice, numa conversa com o Larry, porque eles conhecem lá na exposição, né, gente? Larry é um médico dermatologista. E a Jaque já vai falar como que ele entra preparado para a história. Mas numa exposição que ele tá com a Alice, ele pergunta o que a Alice está achando da exposição, lembrando a Alice é stripper. E aí, em determinado momento, a Alice fala: eu vejo um bando de estranhos lindamente tristes, né? Então, assim, essa questão, e depois ela fala: as fotos fazem o mundo parecer belo, mas na verdade o mundo é uma grande mentira. Porque a gente Uhum. descobre no final do filme que quem vive, quem constrói o mundo, que é uma grande mentira, é ela, não é, Jaque? A Alice? É, porque ela não é Alice. Não, eu sei, mas só o nome, né? É só Ela é a pessoa que mente o nome, mas de resto ela é completamente sincera. A gente entende todas as intenções e todas as emoções dela. Ela exatamente. finge ali um pouco inclusive nessa conversa com o Larry, né? Ela tá com aquela cara de sedução e tal, mas a hora que ele vai embora, ela vira e tem a emoção tristeza ali, né? O filme mostra isso. E ela mostra, ela é muito sincera, na verdade. A única coisa que ela mente é o nome dela. É Né? o nome Mas ela é dela, muito né? sincera, ela é muito conectada emocionalmente, ela não tá enganando ninguém ali, com exceção do nome. Mas assim, em termos de emoções, que é o mais importante no final das contas, que é em termos de emoções, intenções, expectativas, ela é E completamente ninguém sincera. acredita, né? Que aí a gente já pensa também nos preconceitos que tem esse tipo de profissão, né? Porque ninguém É, acredita no que ela exatamente. fala, ninguém valida o que ela fala, né? Então todo mundo ali a coloca num lugar de não sei se é mentira, não sei se é verdade. Por quê? Ah, ela é nova, ela é stripper, né? Ela tem também falas e comportamentos assim de um amor romântico, né? De um ideal de amor romântico, Uhum. né? E Mas não sei, aí, pode falar. te cortei lindo agora, desculpa. Não, vai lá, Termina de fala. falar, Jaque. Gente, aí a culpa surgindo, Agora eu no já peso da perdi. consciência. É, Fala. tem uma questão também que você está falando disso da Alice, e eu me lembrei fortemente, porque em determinado momento, quando o Larry ele chega de um congresso, a Ana fala para ele que ele é divino, porque ele faz tudo para Ana, né, gente? Aí vem a questão de suprir todas as demandas do outro, pensando que isso irá gerar uma garantia. Gente, não gera. Relacionamento não há garantia, galera. Não tô falando pra ninguém tratar ninguém mal, mas não tem garantia no Quando relacionamento, né, você Jaque? faz um contrato de casamento, você já está pensando no fim, né? Se vai ser separação de bens, se vai ser comunhão. Então, É um assim, né? negócio, né? Não há É um garantia. negócio. O que fica pra mim? O que fica pra ti? E outra, nem só assim pelos comportamentos do outro, mas a vida do outro pode ser interrompida. A gente não tem controle sobre isso. Não há garantia alguma, certo? Não tem como eu ter controle de que o outro irá querer, sobretudo, permanecer comigo, que irá desejar permanecer comigo. Eu estou fazendo uma aposta. Por isso que relações, principalmente eu volto para o viés amorosos, que é disso que a gente está falando hoje aqui, né? São tão pauta dos nossos consultórios e promovem tantas questões acerca delas, né? E a gente vê incessantemente todos buscarem certezas onde não tem como ter, né? E isso, gente, é uma questão que tem que estar muito bem clara para nós.
quando a gente decide entrar em algo ou sair de algo. E, novamente, não importa se essa relação vai ser a 2, a 3, a 4, a 6, a 10, sei lá eu. Não importa, né? Eu não tenho como garantir o desejo do outro sobre mim. Isso é de uma ordem que não existe. E quando a Ana, ela fala pra ele que ele é divino, ela coloca ele... Antes de você chegar, antes de você mudar de... Não sei, desculpa, achei que você ia mudar. Mas é porque, assim, também, assim, se o outro vem e atende a tudo, certo? Então, como é que eu fico? Sabe? Na hora de buscar também atender as minhas próprias necessidades, porque nós nos constituímos pela falta, né? Se a gente tem cuidadores que fazem tudo por nós, a gente não se desenvolve, né? A gente demora a aprender a andar, a gente demora a aprender a falar, qualquer coisa, a gente não se desenvolve. Nos esquecemos A de gente quem somos. não estruturamos nosso self, né? Se a gente tem um parceiro que faz tudo por nós, que atende a tudo, e que, sei lá, talvez até dê garantias ali, tipo, não, por mais seja impossível, mas vamos supor que seja, falsas, tá? né? Mas ele se esforça. Vamos supor que exista. Não existe, mas vamos supor que exista. E aí, como é que fica? É impossível essa relação acontecer. E se você matou o desejo, né? Aí vai falar, porque desejo. depois de tantos anos eu não transo mais. Ué, gente. Cada desejo Né? ali circulando no relacionamento de vocês. Precisa de uma certa falta. A gente não precisa saber tudo do outro e nem ter todas as garantias, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Porque isso faz parte de uma relação, e isso faz parte, inclusive, para a gente nos estruturar, né, nos desenvolver. É isso. E aí... nós temos 8 minutos, porque às 10 eu preciso encerrar. Acho. E agora? Depois, né, semana que vem a gente continua. Gente, toda quarta, às 9h15. Olha lá, eu péssima vendedora. Eu sou péssima, mas tudo bem. Toda quarta, às 9h15, a gente vai estar aqui batendo um papo. O tema que não terminou determinada semana, a gente vai continuar na outra, porque esse filme é longo e tem muita coisa para falar dele. E depois a gente vai falar de alguns livros, de algumas obras. Vamos dar uma sequência, né? Mas bom, a gente pode continuar assim, falando sobre esse livro. Porque a gente ainda não terminou de falar sobre a Alice e ainda quero falar sobre esse médico. A gente não é um personagem muito interessante. A gente não falou nem como médico entra pra história, ô Jaque. E ele é um personagem muito interessante. Ele é a pessoa sincera. Ele sincero até demais. Demais. Né? Sincero até demais. E aí, eu só queria fechar, porque quando a Ana fala pro Larry, né, você é divino, né, ele fala, nunca se esqueça disso. Né? Então, que lugar que ele tá marcando ali a existência dele pra ela? Né? Será que é relações que um coloca o outro no lugar de um deus, sei lá? E ele gosta disso, né? Ele adora. Ele gosta disso. Eu nem vou entrar o poder que ele exerce sobre o outro vem por aí, porque também é um tipo de você ter controle sobre o outro, você sabe essa pessoa que atende a tudo dele, né, desse outro. É um lugar de controle. É um lugar de controle. Ele adora, ele adora. E ele trata, e é engraçado, né? Porque como dermatologista, ao menos pelo que passa para nós no filme ali, porque ele já tá indo pro segundo consultório, né? Então ele é muito bom, a gente tem essa premissa, né? Porém, nas palavras ele fere bastante, né? Ele tem ali uma agressão nas palavras, muito interessante, né? Impulsos ali maravilhosos de se falar. Sobre essa parte da agressão, acho que é interessante a gente deixar para o próximo encontro, porque tem esse lance aí também, o Dan e ele, né? Daí ele. Inclusive, gente, spoiler de 2004 de novo. O Larry entra, né, no Quarteto Fantástico lá, através do Dan, né? Então é muito bom também. É verdade, não, essa relação deles aí. Maravilhosa. Mas só voltando assim para Alice, sobre como que a gente percebe a coerência dela, né, e sobre como que o filme é aberto ali em relação às emoções dela, que isso mostra, né, que ela é aberta e coerente às emoções dela, e o quanto que ela é intuitiva. Intuitiva não tem a ver com coisa mística, sabe? Você sentir tal. Intuitiva é você estar coerente ali com as suas emoções, sentimentos, intenções, e conseguir perceber isso no outro, certo? Tanto que a hora que o Dan abre a porta ali pra ela, né, depois do chaveco que rolou ali entre ele e a fotógrafa, abre a porta, ela já sacou na cara dele o que aconteceu. Sacou na cara dele, gente. E como ele absorve as coisas, né, também. Porque o cara acabou de chavecar a outra e já tá ali, né, nítido. Ele acha. Mas a Alice percebe, né? Ela tá ali só captando, ó. Ele tá indo e ela tá lá só, né, só captando. E aí que entra a importância de se fazer terapia. Não é? Gente, já que fala terapia, eu falo análise, mas estamos juntos, é verdade. É isso aí. Qualquer início tá válido. Qualquer processo de autoanálise, autorreflexão que tenha um profissional ali com uma escuta ativa. É isso. Então tá bom, gente. Semana que vem a gente continua, né, Jaque? Porque a gente precisa trabalhar. Não que isso não seja um trabalho,
né? Que aqui também a gente resolveu reservar, né? Para ser um momento de troca, um momento legal, um momento gostoso, para um ponto de vista sempre complementar o ponto de vista da outra, né? Eu até coloquei isso na minha chamada lá, quando eu falei, vai ter live, né? Esse viés da psicanálise da TCC andar em oposição, eu acho assim uma perda de tempo. Porque eu acho que tudo, né, se complementa, eu acho que tudo tem pontos de vista, eu acho que é sempre válido o ponto de vista do outro, porque ele pode trazer, de repente, uma percepção minha, até do meu ponto de vista, daquilo que eu estudei, que eu não tive, né? Então, vamos parar com isso. São coisas que se complementam, não existe né? São pior coisas e que não são melhor, gente. opostas. Isso mesmo, né, Jaque? Então tá bom, Jaque, te vejo na quarta que vem? Quarta às 9h15. Então tá bom, gente, um beijo. Obrigada por vocês terem acompanhado a gente nessa primeira live. Tchau, Tchau. gente. Tchau, Jaque.